A partir de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista, com João Barbiero. Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando o nosso programa Ponto de Vista neste sábado de manhã para todo o estado do Paraná, nas nossas emissoras da Rede T, né, conversando com o estado do Paraná, as divisas aí com Mato Grosso, São Paulo, oeste de Santa Catarina. E hoje vamos conversar um assunto que está pujante, né, no Brasil inteiro, né, e que mexe com a economia de uma forma mundialmente. Eu estive em Brasília na semana passada visitando um amigo, que é o Wagner Freitas, que assumiu a presidência do Conselho Nacional do SESI. E no meio da conversa ele disse: pô, João, o Paraná é tão pujante, né, na indústria, e no Paraná tem um presidente extremamente atuante, que inclusive é meu conselheiro aqui, que eu gostaria que você conhecesse, que você entrevistasse, que você aproveitasse do conhecimento, da propriedade que ele tem como presidente da FIEP, para expandir isso para o Estado, discutir com ele alguns temas que o Estado do Paraná pode se tornar modelo para o Brasil, inclusive. Então, acabei de mandar uma mensagem aqui para o nosso presidente do Conselho Nacional do SESI, Wagner Freitas, dizendo que estaria fazendo essa entrevista com o Carlos Walter, e ele até me respondeu aqui: que bom, João, vai ser bom para o Estado do Paraná, né? Então, Carlos, muito obrigado. Eu sei que tu tem uma agenda bastante complexa, mas muito obrigado aí de ter aberto essa oportunidade da gente conversar um pouco sobre as coisas que interessam, não só para a FIEP em si, para a questão industrial e tal, mas também para aqueles que são quase que consequências positivas, né, do trabalho de vocês no dia a dia. Carlos Walter Martins Pedro, presidente da nossa FIEP, Estado do Paraná, e que está conosco agora. Um bom dia, Carlos. Bom dia, João, e meus cumprimentos a todos os seus ouvintes em todo o Paraná. Não só o Paraná, como se citou, mas Sul, Mato Grosso e assim por diante. Um prazer estar falando e a oportunidade que está sendo me dada. Quanto à referência do nosso presidente do Conselho do SESI, o Wagner, é uma honra ter sido citado e ele devotar essa importância a nós. Apesar que tem uma situação muito importante no Paraná, que nós nos tornamos o quarto maior produtor industrial do Brasil. Nós estamos atrás de São Paulo, com a tradição e com a importância que tem, o Rio de Janeiro com o estado do Rio, com as indústrias que tem, inclusive de governo, né, que é um setor industrial tipo Petrobras, e Minas Gerais, que é muito maior do que a gente em termos de território e de população. Então é uma honra o Paraná estar sendo agora o quarto maior produtor industrial. Então essa deferência ao nosso estado, que é um estado especial, também tem o seu merecimento. Com certeza. O Carlos, o número aqui que eu estava observando, a indústria hoje, ela representa o estado do Paraná 25,5% do PIB, quer dizer, um quarto do PIB do estado do Paraná hoje, movimentando 111 bilhões anualmente. Isso é a força da indústria paranaense que movimenta esse estado, né, Carlos? Exatamente, e tem dois pontos importantes. O Paraná é um estado que tem uma produção agrícola importantíssima, então o componente da agricultura no Paraná é importantíssimo. E a gente, enquanto indústria, está contribuindo com um quarto do PIB, significa muito. E principalmente porque a indústria agrega valor, tanto no produto quanto também na qualidade e na remuneração da mão de obra dos empregados da indústria. Nesse caso, nós, sendo um quarto do PIB do Estado, tem um significado muito importante na composição da economia como um todo. Então, realmente é um dado bastante importante e que honra o nosso Estado do Paraná, mas principalmente também
a nossa população, os nossos empresários, porque a indústria no Paraná é muito diversificada. A macro-região Curitiba tem a importância da indústria automobilística, o nosso setor de madeira, né, tanto papel e celulose quanto madeira, a indústria de moveleira, em Arapongas e assim vai indo. Então nós temos uma diversidade de indústria no Paraná que torna esses números mais importantes. O Sudoeste, o Oeste, nós estamos contemplados com uma diversidade que torna o Estado forte na questão industrial. O Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que ela repercute bastante no dia a dia da nossa comunidade. A tecnologia, o avanço da tecnologia, ele é inegável e não tem como você querer barrar uma coisa que faz parte da evolução do ser humano, inclusive, como um todo. Mas só que a tecnologia, muitas vezes, ela afasta o humano, né? O trabalho braçal. Ela substitui. Como é que a FIEP está analisando isso? Como é que vocês discutem internamente isso para suprir essa situação? Você tem toda a razão. A tecnologia não dá para ficar à parte. A evolução industrial depende da tecnologia. E isso é inerente até a questão da sobrevivência da indústria. Para que tenha um produto competitivo, eu preciso agregar tecnologia e qualidade no produto, competitividade. E claro que os sistemas mais automatizados, as máquinas mais produtivas, mas isso também exige a mão de obra mais qualificada. Por isso eu consigo elevar produtividade, elevar produção e mantendo mão de obra cada vez mais qualificada. Tanto que a indústria teve números muito positivos mesmo na pandemia, gerando emprego, gerando novos empregos, gerando aumento da massa salarial. Então eu tenho um lado de que se eu tenho que ter a tecnologia, mas eu também tenho que ter o emprego tecnológico. Por isso que a indústria hoje não tem mais aquela imagem das chaminés, do lugar insalubre, muito pelo contrário. A indústria ela é tecnológica, ela é limpa, ela protege o empregado, tanto que na pandemia a indústria foi um dos setores que menos, não digo que menos foi afetado não, porque nós tivemos bons números, foi afetado como todo mundo. Mas nós temos uma situação de trabalho não tão junto, que proporcionou a proteção individual do empregado, respeitando as normas de sanidade que o governo colocou, mas a indústria, justamente por esse ambiente de trabalho mais, eu diria, mais tecnológico, mais de máquina, propiciou que nós produzíssemos na plena pandemia, tanto que nós tivemos números positivos no ano de 2020. O Carlos Walter, nosso presidente da FIEP, nós estamos conversando hoje no ponto de vista, e todo mundo defende, presidente, a reforma tributária. Historicamente, eu tenho 54 anos, eu me vejo na adolescência escutando esse discurso. Defendem, reforma tributária, a solução, imposto único, daqui a pouco falavam não sei o quê, daqui a pouco... Por que essa reforma tributária não sai, presidente? Qual é o motivo que o senhor acha, assistindo a isso tudo, vendo esses discursos avantajados assim, em relação a isso, e principalmente em época de eleição, e o que o senhor acha, em que pé que estamos agora nesta realidade deste assunto, reforma tributária? Bom, nós temos uma esperança muito grande, porque tem uma injustiça no sistema tributário do Brasil que penaliza a produção. Nós temos impostos no produto. A carga maior tributária ela está no produto. Outra situação está também nos salários. Que funcionário, vou citar da indústria, que é o meu caso, a imensa maioria dos meus funcionários pagam imposto de renda já debitado na folha de pagamento, porque está muito baixo. Então, eu tenho uma situação de imposto na mão de obra, fora o que já se paga, mas no próprio salário, mas principalmente no produto. Eu estou com uma caneta aqui na minha mão, e essa caneta que eu paguei, vamos supor, R$10, mas eu não sei quanto de imposto tem nela. Quanto de imposto está embutido nisso? E aí você tem uma situação do imposto municipal, que é o ISS, que pode estar contido em alguma coisa aqui,
Tem um estadual, que é o ICMS, que é de circulação de mercadoria, depois tem o federal, PIS, CONFINS, etc., que também está no faturamento. Então, o produto compõe essa carga tributária embutida. E por que eu digo que é injusto? É injusto porque se eu vou comprar essa caneta para o filho ir na escola de uma família pobre, ela está pagando o mesmo imposto de uma família rica que está comprando uma caneta similar a alguma coisa para mesmo. Então, é injusto isto com o consumidor. A ONU tem menos de 200 países, 190 associados à ONU, e mais de 170 países usam o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Depois, quando se vai, nos Estados Unidos, uma referência, e você vai comprar um terno que custa $500, na hora que você vai pagar o terno, não é $500. Está acrescido daí do imposto, tem mais 8% ou 11%. Então vai ser 550 ou 560. Você paga no consumo se você consumir. Isto é, e aí eu tenho por que o preço nos Estados Unidos, o país, teoricamente não, o país número 1 do mundo, e eu compro mais barato um produto lá do que aqui? Por causa dessa injustiça na composição do custo do produto brasileiro. Por que o Brasil exporta? Nossa pauta de exportações, ela está baseada, porque nós somos um país privilegiado pela natureza, eu exporto basicamente commodities. Sim. Minério de ferro, né, que eu mando à China, ao Japão, e depois eu trago máquina. Por que eu não faço aqui? Porque custa caro processar, agregar valor na matéria-prima. Complexo soja, e assim por diante. Nós temos dos 10 itens principais de exportação, 9 certamente são commodities. De vez em quando nós temos os automóveis que são industrializados e assim por diante, mas nós temos uma pauta de exportações pelo privilégio que nós temos da nossa natureza, de uma produção agrícola imensa. Ainda bem que nós estamos agregando valor agora. O Paraná já faz o soja e o milho transformar em frango, em tilápia, e aí nós exportamos o frango, você agregou valor. O Paraná já abate hoje cerca de 10 milhões de frango por dia. 40% da exportação brasileira sai do Paraná. Então, esses agregamento de valor na cadeia produtiva é vital e nós precisamos incentivar isso. Mas eu preciso de uma reforma tributária e a gente não tem a espera. Eu estou me alongando um pouquinho porque a tua pergunta é muito... Não, mas é importante, viu, presidente? É importante, muito importante isso. A questão de um produto ser mais barato no país número 1 do mundo, ou seja, os Estados Unidos, é porque a cumulatividade de impostos não está na composição do produto e sim no consumo. Não faz sentido o Brasil ser quinto maior país do mundo, com a 7ª população maior do mundo, um grande mercado que deve ser explorado pela produção brasileira. Isso é uma questão de justiça com o nosso trabalhador, com o nosso povo, e hoje, num supermercado, em qualquer loja, você vê o volume de produtos importados com preços, mais competitivos do que a produção nacional, porque eu tenho uma injustiça nessa situação da composição do custo do nosso produto, o que é injusto, inclusive com os pobres. Entendi. Que vai pagar o produto. É isso que nós precisamos passar por o consumo, passar por o final. Presidente, essa questão da reforma tributária também, eu acho que é um pouco de falta de conhecimento exatamente desta classe. O empresário em si, ele tá bem informado, é FIEP, é palestras, é coisa tal. Mas o nosso povo talvez não está consciente ainda de que isto lesa principalmente ele no dia a dia, né? Se você tiver uma política tributária mais justa, obviamente que você vai ter produtos com preços melhores na mesa do trabalhador, né? Você não acha que essa desinformação faz com que às vezes as pessoas fiquem pedindo outras coisas e deixando de pedir isso que é importante, e isso fica daí só a cargo do empresário, do industrial, para ter que estar cobrando essa reforma? Sim, você tem toda a razão. O assunto é muito complexo e daí o público em geral às vezes não se atém a isso. Por que eu vou ao Paraguai comprar coisas mais baratas que vêm de longe e está mais barato
do que aqui. Excelente. Porque lá não se coloca esse custo tributário, esse custo no produto. O produto vem com o preço dele, ainda mais se é exportado de lá para cá. Por que tão mais barato? Por que eu não posso? E outra coisa, olhando que o Brasil é um grande mercado, com a 7ª maior população do mundo, nós deveríamos ter uma condição de produção de preço competitivo aqui no nosso país. E essa carga que nós temos de custos indiretos e diretos é que faz o nosso produto. Eu não consigo exportar produto com valor agregado no Brasil por causa dessa composição de impostos. Por isso que vem tanto importado e por isso que nós exportamos commodities, que a natureza nos dá o privilégio disso, de eu ser um grande produtor de alimentos, de minérios e assim fica a nossa pauta de exportações. Essa questão é uma questão de justiça com as classes mais pobres da população, vamos dizer assim, que no produto ela paga o mesmo imposto que o mais rico. Isso é uma coisa que precisa mudar. E é assim que funciona na imensa maioria dos países do mundo. Não é nem uma questão, João, de baixar os impostos, a carga tributária, ela ser mais equânime, ela ser mais justa, ela ser mais clara. É isso que precisa. Tá. Como eu estava citando da caneta, ele precisa saber que essa caneta custou R$10, mas tem R$1 de impostos. Tem que estar claro. Presidente, por que não sai a reforma tributária? O que a gente tem que fazer é uma atitude, é uma decisão política, né? Por que tem que fazer? Que seria a orientação do presidente da FIEP hoje para a pessoa que está me escutando no estado do Paraná inteiro, para o João Barbeiro que está entrevistando? O que a gente podia fazer para pressionar? Qual que é o caminho para fazer com que isso aconteça? A decisão ela é política e técnica. Essa proposta que está sendo colocada agora e que está para ser votada, que a gente espera que seja um início. Primeiro que a reforma tributária ela vai ter um período de transição muito grande. Aí você me pergunta por que não sai? Eu tenho uma arrecadação municipal, interesse dos municípios, que aí seria um imposto ou menos impostos, né, para dividir entre os 3 entes, município, estado e o governo federal. Como se faz isso? Cada um preserva. Então, se São Paulo, por exemplo, que é a maior cidade nossa, ela tem um interesse, porque ela tem muita arrecadação. Aí eu vou pegar Araguaína, lá em Goiás, que tem menos, né, com outro interesse. Então, são os interesses dos municípios, dos estados. Por que eu tenho hoje uma guerra fiscal entre os estados para atrair indústrias? Se fosse um imposto só, seria uma situação justa para todo mundo e a indústria ou o investimento iria onde é mais atrativo logisticamente para ele. Hoje não. Hoje eu tenho, por exemplo... Por que está certo que é uma situação especial, mas eu tenho a Zona Franca de Manaus, por que se abre uma indústria na Zona Franca de Manaus onde eu não tenho rodovia para ir? Só aéreo e por água. Por causa de incentivo. Claro. É só por isso. Então, eu vou tirar essa condição competitiva de lá, mas eu não posso, porque já tem vai ser preservado na reforma esses benefícios que já foram. Só que, por exemplo, pegando esse gancho que o senhor fala aí, na Zona Franca de Manaus, por exemplo, daí eles dão benefícios assim, vergonhoso, né? Você abre a caixa de uma forma até um pouco irresponsável, daí chega numa época de uma pandemia, por exemplo, falta oxigênio, morre um monte de gente lá, porque não tem estrutura nenhuma, um povo pobre, um povo sofrido, né? Quer dizer, então tem que ter uma responsabilidade nisso. Claro, atrai a indústria, mas por outro lado, os resultados, as respostas, ou eu estou errado, presidente? Não está, mas foi uma política de atração para emprego numa região com a maior floresta do mundo, né, preservada. Esses benefícios têm que ter para que haja essa atração, mas qual indústria que seria adequada para? Não seria mais uma biotecnologia, mais ligada, seria uma indústria com mais atinência àquele mercado, e não eu estar fabricando, por exemplo,
Você sabe, por exemplo, ar-condicionado. Nós tínhamos indústria aqui. Hoje só existe uma indústria que está em Manaus. Todas as outras aqui não são competitivas em relação ao produto importado. Então, foi deixado. E essa indústria que está lá, ela atende só o mercado de lá, não atende o Brasil, porque daí não é competitivo mandar para cá. Então tem um monte de situações que são injustas com o consumidor brasileiro. E a reforma tributária não é que vai resolver, porque vai ter um período de transição, vai começar pelo federal, depois o estadual, depois o municipal, depois tem que vir a grande reforma, que é tirar o custo do salário, da mão de obra. É injusto também o trabalhador, que ele recebe, vamos supor, um salário de, vamos supor, R$3.000, mas ele custa 5, 6 para a empresa, com os custos que ele tem. Sim. Ele deveria ganhar mais e nós pagarmos menos imposto sobre essa mão de obra, que encarece o produto final. Então, nós poderíamos ter uma situação de uma reforma que trouxesse mais justiça. Não estou dizendo, seria um sonho, né, diminuir os impostos. Mantenha a carga que está, não pode elevar mais do que está, mas que ela seja mais equânime, mais justa e que tire do produto, do consumo. Que isso sim é injusto com o nosso trabalhador e com o nosso, vamos dizer, a classe mais pobre da população. Sim, sim. Estamos conversando com o presidente da FIEP Paraná, o nosso querido Dr. Carlos Walter Martins Pedro, que disponibilizou esse papo com a gente. E, presidente, o que se pensa deste novo período do novo governo? O governo Lula começou agora, né? Já estamos aí há meio ano, ajeitando nos primeiros meses a casa e tal. Qual que é a perspectiva da FIEP em relação a esse novo governo? Nós temos uma expectativa da economia, como vai ser conduzida. A indústria, os investimentos em indústria são de mais longo prazo. Eu preciso ter um mínimo de segurança de planejamento para fazer investimento. E nós estamos nesse período de expectativa sobre a ação do novo governo, que é vital, que é importantíssima, a condução econômica. Então a indústria está nessa situação. E outra situação até, nós temos, por exemplo, o Sistema S, indústria, e aí o teu amigo e meu presidente, né, o Wagner, ele está presidindo o SESI. Nós temos o SESI e Senai, que são as mãos ou os instrumentos operativos da indústria, que é custeado só pela indústria. No SESI e Senai, que faz essa ação de qualificação de mão de obra da indústria, o SESI, que faz a parte de saúde e segurança, eles são custeados pela indústria ou pelo pagamento compulsório que nós temos sobre a folha de pagamento ou sobre os serviços que prestam para a indústria. Eu não tenho dinheiro público no SESI e Senai, dinheiro de imposto de renda, de PIS/COFINS ou do ICMS. Só a contribuição da indústria, pelo serviço ou pelo compulsório que nós temos sobre a folha de pagamento, para que essas entidades, aliás, o Senai foi o primeiro S fundado na Segunda Guerra, em 1942, para fazer qualificação de mão de obra. Ok, João? Olha... É que eu pensei que... Não. Estamos lhe ouvindo aqui. Ok. Então é isso, essa situação de que a indústria é importante, é necessária, porque ela qualifica melhor a mão de obra, remunera melhor e é um ambiente tecnologicamente para se fazer uma carreira. Então fica o convite aos nossos jovens hoje para que pensem na indústria como um modo de vida, de trabalho, de crescimento profissional e da dignidade do salário, da remuneração para sustento de família. Ô, presidente, deixa eu só te pedir, é inevitável a gente ter essa análise do seu pensamento em relação a essa questão dessa guerra que está com o Banco Central, com a questão dos juros altos. Qual é o seu pensamento disso? Como é que o senhor está assistindo e participando dessa questão? Nós temos os juros dos mais elevados realmente do mundo. Hoje a inflação está menos de 4%, 3% alguma coisa, inflação expectativa anual, e está sendo controlada justamente pela retração de crédito, né? Então os juros são altos, automaticamente menos dinheiro na economia, menos consumo, e aí fica. Eu acho que nós temos que ter mais instrumentos de política monetária para usar
não sendo somente o juro alto. Agora, a independência do Banco Central, ela é vital. É assim que o mundo funciona. Eu não posso ter uma situação também de que solta dinheiro e daqui a pouco eu tenho uma inflação. A inflação, ela é o imposto mais perverso que existe para o pobre, que ele perde o poder de compra dele. Então, a inflação é terrível para as classes menos favorecidas. Se eu ganho R$1.000 no começo do mês e no final do mês uma inflação de 10% no mês, como nós tínhamos antigamente, significa que o meu poder de compra é de R$900 no final do mês. Sim. Então, isso é trágico para a classe menos favorecida. Então, nós temos que ter a inflação controlada, mas os juros estão realmente altos e a federação, a gente vê isso com muito pessimismo, né, que isso precisa começar a reverter. Para encerrar, presidente, o plano safra desse ano, claro que tem né, é a indústria do agro, né? Ele veio com quase 25 bilhões a mais do que o ano passado. É importante esse tipo de investimento e a relação FAEP com FIEP nessa construção da indústria do agro. Nós somos um estado do agro. Esse montante é bem-vindo, né? Muito bem-vindo. E tem que se fazer uma justiça com o nosso agricultor. O dinheiro que vai para a agricultura, num instante ele está no comércio e no instante seguinte ele está na indústria. É um dinheiro que irriga toda a economia. Ele vai para o agro, mas imediatamente ele vai para o comércio e vai para a indústria. Então, é muito bem-vindo esse valor. E a nossa relação com a FAEP, do meu amigo Agde Meneghetti, que preside, é a melhor possível. E é claro, a valoração. O Sistema S, o SESI, Senai, Indústria, Senac, Sesc, Comércio, e a Agricultura com os seus S também, e o transporte também, assim por diante. O Sistema S são por segmentos econômicos, né? Indústria, comércio, transportes, agricultura e assim por diante. E as cooperativas também. Uhum. Presidente, o senhor falou de transporte, né? E eu vi aí, dando uma olhada, sempre a gente acompanha, nós temos o Portal de Ponta, que é um dos portais, uma referência muito importante, que nos nutre no jornalismo aqui na nossa rede, e eu vi uma matéria sua falando da questão do pedágio, né? Estamos encerrando já, mas eu preciso pedir a questão do pedágio. Tenho acompanhado aí o senhor, as suas entrevistas e tal, até li uma matéria esses dias no Portal de Ponta, que o senhor faz uma referência a essa questão do pedágio. Obviamente que agora estamos avançando, já teve aí um leilão, enfim. Mas isso ocasionou um problema no Estado, né, presidente? Nós tivemos uma situação muito injusta com o Paraná, de termos um custo altíssimo do pedágio e nós não termos tido o volume de obras que estava previsto. Agora, nessa nova situação que está colocada para a nova licitação, para o novo leilão dos pedágios, tem muitas travas que vão impedir que isso aconteça. Nós temos muita confiança, mesmo porque nós temos que ter consciência que o Estado nas rodovias estaduais e o federal nas rodovias federais não tem o recurso suficiente para fazer o que precisa ser feito, tanto de manutenção quanto de novas obras, assim por diante. E que é normal o pedágio, mas ele tem que ser preço justo, tem que ser correto e tem que ter segurança no investimento. Nesse novo modelo, nós temos uma confiança de que os erros do passado serão corrigidos. Muito bem. Presidente, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar conversando com a Rede T de Rádios, com os nossos queridos ouvintes paranaenses e também aí nas divisas do Estado. Quando tiver informação, é só nos mandar, que entidades sérias, presididas por pessoas assim de gabarito como o senhor, é o maior prazer de nós noticiarmos e nós ouvirmos os que vocês têm para nos falar. Muito obrigado, presidente Carlos Walter Martins Pedro, nosso presidente da FIEP. Eu te agradeço muito, João, e a oportunidade dada, e é uma satisfação a gente poder falar sobre a indústria
para um público assim tão qualificado e de e com tantos municípios do Paraná e nos estados vizinhos. Foi uma satisfação, João. Fico às ordens. Valeu, um grande abraço. Tá? Nós voltamos daqui a pouco para dar continuidade ao ponto de vista de hoje, nesse sabadão. Eu e o Rodrigão. Só sobra nós aqui no sábado cedo, né, Rodrigo? Ainda bem que tem café, né? Maravilha. Paraná, já voltamos. Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero.